Entre 2014 e 2015, São Paulo enfrentou uma das maiores crises hídricas da história. Hoje, porém, os 6 sistemas que abastecem a Grande São Paulo registram alta no armazenamento de água por conta das chuvas. Só no sistema Cantareira, um dos mais afetados pela seca, choveu na primeira semana de junho 3 vezes o esperado para todo mês. Mas será que a situação está mesmo tranquila? Para falar sobre o assunto, aqui no estúdio, o professor de Engenharia Hídrica da Universidade Mackenzie, Eduardo Jansante. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos assistem. Falar de um assunto importante, né, para São Paulo. Projeções da Sabesp indicam que a demanda por água na região metropolitana de São Paulo deve crescer 20% até 2045. Existe risco de um novo desabastecimento na cidade? Sim, esse risco, ele sempre existe e sempre existirá. Nos cabe fazer todo o planejamento para que o grau de risco que está sempre associado ao abastecimento, ele seja o menor possível. Tá, a gente vive hoje uma situação de respiro, né, dessa situação, uma folga, digamos assim. É um momento, então, dos governos se prepararem para, de repente, uma próxima situação de desabastecimento? Com certeza. O que aconteceu? Nós tivemos uma seca jamais registrada anteriormente em 2014. E agora nós tivemos realmente essa folga. Então é agora que nós temos que nos preparar para uma possibilidade que esse evento se repita. Nós estamos percebendo que o clima ele está com um comportamento muito diferente do que seria o seu usual. Basta ver que nesses últimos dias uma chuva totalmente excepcional, enchente na bacia do rio Piracicaba em pleno mês de junho, né, em pleno outono. Então agora é o momento que nós temos que nos preparar. Quais medidas você considera que são necessárias para a gente se precaver? Olha, em primeiro lugar, eu acredito que uma finalidade, uma função básica do serviço público é o planejamento, é se preparar para esses eventos extremos que estão ocorrendo e cada vez mais próximos. Nós podemos elencar uma série de medidas. São medidas, por exemplo, como algumas já foram feitas, de você interligar os mananciais de São Paulo. Então, você pode suprir o outro. E, ao mesmo tempo, essa interligação entre a rede de distribuição. Isso é bastante importante que aconteça. Essas são medidas que garantam uma maior segurança do abastecimento. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que nós precisamos investir na redução de perdas do sistema de distribuição de água, no uso mais eficiente dentro da casa das pessoas. O que é isso? Nós temos ainda instalações prediais, aparelhos sanitários antigos, como o próprio vaso sanitário, como a válvula antiga, que desperdiçam água. Então, se nós estamos tendo essa folga, vamos aproveitá-la para pensar nesse elenco de medidas que contemplam maior segurança hídrica para a região metropolitana de São Paulo. Mas, Eduardo, essas obras que você citou não são medidas rápidas, né? Não. Demora um pouco para elas serem realizadas. E aí? Por isso que o planejamento, neste momento, vamos repetir de novo a palavra folga, que nós estamos tendo um certo alívio. O planejamento, ele precisa considerar toda essa possibilidade de eventos e todas essas alternativas que nós teríamos para reduzir a insegurança hídrica. Nós precisamos, então, trabalhar para aumentar essa segurança hídrica para que não aconteça novamente isso que aconteceu. Porque antes nós não tínhamos ideia que uma estiagem de tal monta pudesse acontecer. É verdade. Agora, quando a gente fala das atitudes do consumidor residencial, que no desperdício de água em casa, na descarga, enfim, ele não é o grande vilão dessa história toda. A gente tem outros fatores em outros lugares que também outros usuários que causam o desperdício, como a indústria, a agricultura. Sim, então as medidas devem contemplar isso também. Eu quero lembrar que todos nós precisamos de água, mas nós precisamos de emprego. Então, precisa também buscar um equilíbrio, por exemplo, que se mantenham as indústrias, que se mantenham atividades econômicas que necessitam da água, mas o que todo mundo trabalha, eu venho de grandes debates em torno de mudança climática e recurso hídrico nesses 2 dias dessa semana,
nós queremos que a atividade econômica permaneça, assim como um uso cada vez mais eficiente e racional da água. Então a gente precisa buscar um equilíbrio para que esses setores eles continuem com suas atividades econômicas que são essenciais para São Paulo, mas também que tenham um uso bastante eficiente da água. Isso é possível alcançar, como outros países mostram que conseguiram alcançar um estado desse tipo. É verdade. Agora, a tendência é que São Paulo precise captar água de lugares cada vez mais distantes, né? Isso encareceria os custos da nossa água? Várias medidas do que eu falei aqui encareceriam a tarifa de água. Por exemplo, se você vai controlar perdas, uma das medidas mais importantes é você trocar as tubulações antigas, que acontece principalmente aqui no centro de São Paulo. Por causa de uma tradição, o Brasil é um país recentemente urbano, então nós temos ainda muito da mentalidade ligada ao rural. E nós estamos acostumados a pagar tarifas baixas ou não pagar. Semana passada eu estava na Alemanha, numa missão oficial, nós fomos visitar vários municípios e, em média, o que eu percebi que o metro cúbico de água lá custa 4, 5 vezes mais caro do que aqui. Então, se a gente pensar, por exemplo, a gente paga aqui em média R$2 por metro cúbico de água. E às vezes a gente compra um cafezinho, né? Custa como se fosse 2.000 litros de água. É verdade. Então, nós estamos acostumados a pagar uma tarifa muito baixa de água. Isso prejudica a renovação de redes, investimentos, etc. Mesmo coleta e tratamento de esgotos. Eu acredito que a gente vai ter que avançar muito nisso, colocar um debate muito aberto e franco com a população. Tá certo, Eduardo. Obrigada pela sua presença e falar de um assunto tão importante aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.